Tudo começou quando cientistas do mundo todo resolveram desafiar a lei da física mais básica, que é a linha do tempo, e se reuniram para fazer contribuições sobre a tabela periódica. E foi aí que encontraram um lugarzinho que esbanja a cultura nordestina. Um lugarzinho sem igual. E não tinha lugar melhor que Vitória de Santo Antão. A terra da Pitu, mas também terra de gente muito acolhedora. A reunião foi marcada dia 18 de junho de 2021. Se o lugar que já estava bom demais podia melhorar, podia sim. E melhorou. A reunião está sendo realizada no auditório do IFPE Campus Vitória. Se aveste aí e não perca não, que já vai começar. Porque se você não for, só você não vai. Tudo começou na Grécia Antiga, quando o sabichão do Empédocles tentou organizar os elementos conhecidos e falou da existência de 4 elementos principais. Mas rapaz, tá aqui matutando comigo mesmo. Eu acho que existe 4 elementos: água, terra, ar e fogo. Depois da descoberta de Empédocles, algum tempo se passou até que um filósofo muito conhecido atualmente, chamado Aristóteles, também forneceu a sua organização da tabela. Porém, agora possuiria algumas propriedades, algo que não tinha sido visto anteriormente por Empédocles. Mas ele jurando que era o sabido, mas não sabe ele que os elementos têm propriedades. Ele pode ser úmido, seco, quente, frio. Passou-se bastante tempo até que iniciou-se as primeiras tentativas de fato da organização da tabela periódica. Cerca de 33 elementos já tinham sido encontrados, mas ninguém teria conseguido agrupá-lo ou diferenciá-los. Foi aí que em 1817 um químico alemão encontrou uma forma. Eita, alguns elementos têm massa atômica. Será que? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Vou colocar esses elementos em um grupinho de 3. Tudo arrumadinho, por ser meio parecido. Assim, né? Tem umas propriedades semelhantes. E ajeitando desse jeitinho, o segundo desse meu grupinho vai ter a média do primeiro com o terceiro elemento. Essa organização em tríade chamou muita atenção da comunidade científica da época. Menino, o bicho é bom, viu? Mas bora esperar mais um tiquinho. Não é que é mesmo? Muitos anos se passaram. Por volta de 1843, já tinha sido identificado 10 tríades, 3 grupos de 4 e um grupo com 5. Embora muitos pudessem identificar relações entre pequenos grupos, faltava ainda um esquema que pudesse abranger todos. E mais tempo se passou até que um geólogo francês publicou uma forma de tabela periódica em 1862. Muitos possuem propriedades meio parecidas e, se eu não estiver enganado, acontece em períodos regulares. Então me veio uma ideia no Kengo. E se eu colocar em espiral? Se eu colocar, eu acho que consigo organizar essa bagaça. Mas olha, nem químico esse bicho é, e ainda quer ser sabichão. Essa ideia não é boa não, minha gente. Nem as palavras que a gente usa ele usou, ele embromou foi demais. Infelizmente, por usar termos geológico e não químico, Alexandre não teve muita credibilidade, fazendo com que não tivesse muita atenção na época. 2 anos se passaram e em 1864 muita coisa aconteceu com vários personagens importantes. Teve Julius, Auguste e William, e a história se sucedeu assim. Ei, macho, posso usar o que tu fez, né? Oxe, macho, o que é, hein? Eu fiz um monte de coisa da mulher. Eu sei lá o que tu tá falando. O teu conceito de valência, né? Ô macho leso, viu?
Ah, oxe, é seu, meu filho. Pode usar isso aí. Com os estudos de Kekuler sobre valência feitos 6 anos antes, Julius enfim pôde concluir sua ideia para organizar a tabela periódica, onde demonstrou que elementos com propriedades similares às vezes compartilhavam a mesma valência. O que Julius não esperava é que quando seu estudo foi publicado, o William também publicara um estudo ao mesmo tempo. Que história é essa, hein, Will? Demorava mais um pouquinho para publicar, né? Querendo roubar o meu momento. Mãe, agora lascou. Oxe, e eu sou adivinhão, é? E eu lá sabia que tu tava fazendo alguma coisa. Só lhe digo uma coisa. O meu estudo tem 44 elementos. E eu usei o conceito de valência. Ah, macho, o meu tem 57 elementos e eu usei as massas atômicas e ainda observei uma periodicidade entre as massas atômicas. Mas a sua tem fundamentos de Kekuler? Tem? Sabe uma coisa? Melhor deixar essa ideia de lei periódica pra lá. Então aconteceu uma segunda tentativa de organização da tabela periódica. Foi através do químico britânico Newlands, que percebeu algo peculiar. Eu só digo uma coisa, minha ideia é boa demais, menino. Vê só, se os elementos forem listados em ordem crescente de massa atômica, as propriedades físicas e químicas ocorrem em intervalos de 8. Tu tá associando também? Intervalos de 8, música, periodicidade das oitavas na escala musical. Associou? Vixe, são tudo lesos mesmo. Tô comparando a escala musical sim, e vou chamar de lei das oitavas. Pronto, agora foi que lascou de vez mesmo. O que diabo química tem a ver com música? Ô homem besta, tá vendo que isso não dá certo? Oxe, mas tá bem claro que isso não vai ser publicado. Até que anos depois, Mendeleev fez suas contribuições para a tabela periódica. Sabe de uma coisa? Vou colocar essas bexigas do cachorro doido tudinho em linha ou colunas. Tudinho organizado pela massa atômica. E quando essas pestes começar a se repetir, eu coloco em outra linha. Quero ver agora, não dá certo? E para tirar onda, eu ainda vou deixar uns espacinhos sem preencher. Que é para aqueles abestados colocar em outros elementos que descobri. E para fechar com chave de ouro, vou colocar os elementos organizados do menor para o maior. Mas menino, porque eu só faço uma coisa se for para fazer bem feito. A tabela feita por Mendeleev teve algumas inconsistências, principalmente depois da descoberta do número atômico. Foi constatado que as emissões radioativas dos elementos resultavam em elementos químicos diferentes, o que levou à conclusão de que a massa atômica não era uma propriedade do átomo adequada para indicar a periodicidade dos elementos químicos. Então, em 1913, um cientista britânico descobriu uma coisa. Ei, macho velho, deixa eu te dizer um negócio. Eu descobri uma coisa muito mais importante. Existe uma relação exata entre as linhas espectrais fora da região visível com o número ordinal. Para tu entender isso melhor, eu lhe digo agora que eu vou chamar isso de número atômico. Vai fazer um rebuliço em tudo que já foi feito até agora, vice. Quando os átomos foram arranjados de acordo com o aumento do número atômico, as inconsistências existentes na tabela de Mendeleev desapareceram, devido à tabela de Moseley. A tabela periódica moderna está baseada no número atômico dos elementos. Muito legal, né? Cada um dos estudiosos citados contribuíram de forma poderosa para que a tabela periódica tivesse a organização e importância que tem hoje. E tantos outros que não foram citados, que de forma macro ou micro também deram as suas contribuições. Então, se você gostou dessa história e quer saber muitas outras, curte, compartilha e fica de olho no nosso canal.